Ok, boa tarde, colegas vereadores. Já estamos ao vivo, então, no nosso YouTube. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, já dá para nós iniciarmos. Abertura da sessão sobre a proteção de Deus. Iniciamos nosso trabalho cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, telespectador que nos acompanha pela internet, e declaramos aberta 68ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa do primeiro período legislativo da 18ª legislatura, em 18 de agosto de 2020, virtualmente. A presidência convida. Quem gostaria de ler? Vereadora Iracema. Boa tarde. Pode ler, vereadora. Vereadores e vereadoras e o povo que nos assiste e nos acompanha pela rede social. Eclesiásticos 3:1. Tudo tem o seu tempo, determinado a cada tempo para todo propósito, debaixo dos céus. São palavras do Senhor. Ok, vereadora. Você está me escutando aí? Ok, vereadora. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. Considera aprovada da 67ª sessão ordinária realizada em 17 de agosto de 2020, se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovado. A presidência convida o primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas. Não constam correspondência. Perfeito. Horário destinado aos partidos. O PSC. Quem vai falar? O vereador Jaime Evaristo, por 9 minutos. Eu estou falando aqui, presidente. Tem o vereador Jordão, o vereador Liu. Vereador Jordão. Vereador Liu. Então eu falo, presidente. Posso falar? Obrigado. Cumprimentar vossas excelências, aqueles que nos acompanham pela... Senhor presidente, cumprimento vossas excelências, cumprimento também todos aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube, nessa plataforma virtual. Uma boa noite a todos. Somos a voz de quem está confinado pelo decreto municipal. Nós somos a voz, o ouvido, somos isso, ouvido. Ontem, dia 17/8, me manifestei em favor daquelas pessoas que se encontram confinadas em suas casas, pelo decreto municipal que proíbe indivíduos com 60 anos ou mais. Vamos citar aqui cidadãos com 60 anos ou mais, de saírem de seus lares, realizarem caminhadas e até mesmo deslocarem as praças para se exercitarem e ir à igreja, todas as atividades normais, voltar à normalidade daquelas pessoas saudáveis. São seres humanos, dignos e com direitos e deveres, e não podemos, de forma alguma, deixá-los confinados, como se fossem prisioneiros em suas próprias casas. O fato de estarem com 60 anos ou mais não pode desqualificá-los, muito menos classificá-los como prisioneiros do seu próprio lar, uma vez que gozam de saúde e vida equilibrada, com disposição para realizarem diversas atividades então costumeiras. Ressaltei ontem que estaria encaminhando uma moção para que o Executivo tivesse uma flexibilização, revogasse ou criasse outro decreto, favorecendo essas pessoas com 60 anos ou mais a poderem se deslocar e voltar à prática de seus afazeres, salvo aquelas pessoas
que se sentem-se debilitadas, Friso mais uma vez, nobres pares, porque somos a voz daqueles que nos colocaram aqui, que estão de olho em nós, seu olhar fixo. Por isso, o vereador é a voz, os ouvidos e o olhar. Então, nós estamos ouvindo o clamor, estamos vendo. Friso mais uma vez, não estamos fugindo às regras da prevenção, nem dos cuidados. Estamos procurando nos colocar no lugar de quem está saudável, mas teve sua liberdade cortada pelo decreto municipal, só porque está na terceira idade. Tendo em vista que, segundo a Organização Mundial da Saúde, olha só, vereadores, o que ela diz, este isolamento é de caráter sugestivo, orientacional, privativo e não obrigatório, principalmente quando não se estende a toda a população, acarretando ato criminatório. Segundo estudos da Universidade de Chicago, o isolamento pode aumentar em até 14% o risco de morte na faixa etária mais elevada. É dados. Isso não saiu da minha cabeça. Isso saiu de uma faculdade lá em Chicago. É dados científicos. Diante desses dados, venham lembrá-los, senhores e senhoras vereadores, que somos a voz de quem está confinado. E não pode sequer realizar uma simples caminhada na rua onde mora ou realizar outra atividade que poderia trazer alegria e motivação. Imagina você preso dentro da sua casa. Claro que estamos passando por essa pandemia. Eu não estou aqui falando algo que não é real. Estamos, mas precisamos também dar essa atenção. Sei que o próprio executivo é sensível a isso. Eu estou tratando de um assunto que eu gostaria de tratar na comissão de combate ao coronavírus. Apresentar e discutir, já que não temos, temos que ter esse momento e falar. Apresentei a moção, protocolei hoje. Espero que vossas excelências também aprovem, porque as pessoas estão ficando doentes. As pessoas estão desesperadas dentro da sua própria casa. Pessoas saudáveis. Eu não estou falando de pessoas com risco, senhores vereadores. Vossas excelências entendem bem o meu posicionamento. Eu não quero, ninguém está aqui trabalhando de fora disso, o meu posicionamento. Estou aqui pedindo ao executivo que faça um novo decreto, liberando essas pessoas. As pessoas de risco, as pessoas que já estão contaminadas, é outro caso. Mas para aquele senhor, se falar do próprio humilde até alto escalão, ele está numa rotina do dia a dia, de fazer a sua caminhada, de se exercitar. Imagina, vossas excelências, ficar dentro de casa, de sala para o quarto, sala para o quarto, quarto para a sala, para a cozinha, volta, vai, volta. Não é fácil. Deixa as pessoas estressadas. Por isso, eu queria pedir a vossas excelências que entendesse esse clamor daquelas pessoas. As pessoas são prudentes, senão eles estariam todos na rua. Mas as pessoas de melhor idade, as pessoas que acima dos 60, elas realmente estão obedecendo, muitas vezes, esses critérios. Estão obedecendo, são isolados. E está difícil. As pessoas que muitas vezes precisam fazer uma atividade. Eu te levantei uns dados que a pessoa após os 60 anos, ele tem que ter uma outra atividade, mesmo que esteja aposentado. Ele não pode ficar totalmente sem fazer nada. Então, diante disso, eu não tinha o que falar diferente. E o nosso executivo
possa, por isso nós somos a voz do povo, é bem diferente. Nós somos eleitos diferente do que o executivo. O executivo não recebe o voto de toda a população, de uma parte, porque tem mais candidatos a prefeito. Então, analisa, vereadores, o executivo, gerencia a cidade quando é eleito, mas ele não recebe os 100% dos votos, porque tem mais candidatos, ele é eleito. Agora, nós não. Nós recebemos a votação total. Cada um de nós dá a votação do povo joinvilense. Então, nós representamos o povo. O executivo representa a cidade. Nós representamos o povo. Então, gostaria, senhor presidente, de todos da base e não da base, porque aqui não tem base e não da base nesse momento. Esse momento é o clamor daquelas pessoas que estão em casa e precisa ser flexibilizado essa situação para poder deixá-los liberados. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador Evaristo. Agora o PDT, vereador James Schroeder. Janeiro. Pode falar, vereador. Boa tarde, colegas vereadores e vereadoras, com todos os que assistem essa sessão online da Câmara de Vereadores. Vou fazer coro aqui com o vereador Jaime Evaristo. Quando afirma que nós somos aqui os que repercutem as demandas da comunidade, os pedidos que a comunidade faz, isso diariamente acontece, né, de virmos aqui à Câmara transmitir esses anseios. Hoje eu quero fazer esse papel, né? Estive nos últimos dias reunidos com tanto o pessoal da cultura quanto do esporte. Essas atividades culturais e esportivas estão também sofrendo e muito com essa necessidade, né, de estarmos diminuindo contatos, né, e reuniões e agrupamentos, enfim. Porém, o socorro a estas atividades, ele parece longínquo, né, e às vezes até insuficiente. Falo aqui, por exemplo, da Lei Aldir Blanc, né, que no meio cultural é apelidado de ajuda da fome, né, posto que a perspectiva dos produtores culturais, né, e aqueles que vivem da cultura, de receber algum tipo de auxílio não é maior do que os R$ 600 aí que são distribuídos aos demais trabalhadores que dependem agora quase que exclusivamente desse recurso para a sua alimentação, para a sua sobrevivência. As atividades culturais, bem como as atividades esportivas, elas demandam de público, né? E aí, particularmente aqui em Joinville, nós temos desde quadras esportivas, cuja atividade está vinculada aí ao esporte recreativo, nós temos escolinhas de futebol, né? E vamos para a área cultural, passando aqui por uma zona intermediária, que é, por exemplo, o tiro esportivo, né? O tiro seta das sociedades tradicionais, centenárias sociedades tradicionais da cidade. Tudo isso parou, tudo isso foi interrompido, né? E muitas pessoas vieram nos procurar. James, quando podemos voltar? Não é de auxílios que a gente precisa, né, mas é de perspectiva. Infelizmente, conversando com os técnicos da Secretaria da Saúde, estamos no pior momento para dar esse tipo de resposta. Espero que as medidas de isolamento social elas sejam eficazes, no sentido de tirarmos aqui a cidade de Joinville, em particular, mas o estado de Santa Catarina, dessa classificação de gravíssimo, né, onde já faltam vagas em hospitais, né, e nós temos, obviamente, o pior momento dessa crise, mas que para nós já perdura 5 meses, né, considerando o início da pandemia, quando aqui não era tão sério, já havíamos trancado tudo. Então, algumas medidas mais drásticas nesse momento
se forem necessárias para diminuir o tempo necessário de retorno à normalidade ou ao normal possível, elas são válidas. Mas eu quero apelar aqui, principalmente ao governo municipal, que comunique melhor isso, né? Porque a falta de perspectiva talvez seja o que mais angustia a todos os nossos cidadãos. Obrigado, senhor presidente. Ok, cidadania. Cidadania, vereadora Ana Rita. Poderia falar por último, por favor, senhor presidente? Pode. Ok, muito O PSD, vereador Fábio D'Alonso. Abre lá. Aí, ok. Senhor presidente, apenas para volto à tona um assunto que tenho falado aqui em outras oportunidades com relação à obra, o pleito muito importante da comunidade que liga dois bairros importantes, mas que acaba atendendo toda a comunidade joinvilense, que é o bairro Costa Silva e Vila Nova, e me refiro aqui à Rua dos Suíços. Apenas para atualizar, vereador Adilson Girardi, Vossa Excelência, conversamos ontem, passei essa informação para Vossa Excelência, que o projeto que estava com a Munesc já foi entregue à Prefeitura Municipal na semana passada, já de posse desse projeto, o CEINFRA fez algumas observações e praticamente pouco vai se mudar desse projeto, algumas correções, né? Pelo menos essas informações que recebi do secretário Miguel, a qual eu quero aproveitar o ensejo aqui, agradecer o empenho tanto dele como do secretário Romualdo e todo o executivo, de forma geral, e informar que o projeto caminha a passos largos e que acredito que, se tudo transcorrer da forma como está acontecendo, para o mês de setembro, possivelmente, esse projeto já esteja em formatação final para a sua licitação e assim acontecendo, atender, como falei no início da minha fala, a esta comunidade tanto da Vila Nova como do Costa Silva, mas como já disse também, é uma obra muito esperada por boa parte da sociedade joinvilense. Quem conhece sabe do que eu estou falando, e principalmente porque se trata de uma área também muito utilizada pelos ônibus, e vai enriquecer, vai trazer o progresso, vai trazer toda uma condição muito melhor para as pessoas. Quem já pôde passar por esse local ali por volta das 5h30 da tarde, 17h30, 18h, é impressionante a quantidade de veículos que passam por essa localidade. Então, tenho certeza que essa obra vem a tempo para contemplar essas comunidades. Então, novamente, finalizo aqui as minhas palavras, agradecendo ao deputado Darcy de Matos, não poderia ser diferente, por ter entendido dessa importância, atendido esse pleito deste vereador, do vereador Adilson Girardi, e destinado a sua emenda parlamentar de mais de R$1.200.000, e mais uma outra que já está em fase também de formatação, e o próprio executivo que também está fazendo sua parte. Então, uma obra que, sem dúvida alguma, trará, como já falei, esse benefício para a comunidade. Era isso, senhor presidente, que eu tinha para registrar na tarde e noite de hoje, mais esse passo importante que avançou a obra da Rua do Suíço. Ok. Vereador Paraíba, pedi perdão para o senhor, eu pulei o PROS aqui. PROS, vereador Paraíba, onde o senhor está? Pode falar? Ah, você vai pular. Ok. O MDB, 18 minutos. Quem começa, vereador? Tem dois levantando o dedo. Quem conhece? Quem começa? Mauricinho. Obrigado, meu líder da bancada. Obrigado, vereador Roque. Obrigado pela oportunidade. Vereador Cláudio Aragão, antes eu vou falar que tem um projeto que passou pela legislação e justiça, do projeto do vereador Maurício Peixe, e falta documento.
eu sou o relator é o vereador Odir, e não falta documento. Então, assim, ó, eu poderia aqui já fazer uns tradalhaços, como o Odir gosta de fazer, vereador Maurício Peixe, que é a utilidade, um projeto da utilidade pública do Venturi, né? Então, veja bem, vereador Odir, o senhor foi o relator. Olha bem, o senhor passou sem documento, sem a... Falta um monte, eu nem vou falar, vereador Odir. Que fosse o senhor é fanfarrão, o senhor gosta de... Entendeu? O senhor devia olhar bem antes de falar. Falar que o vereador Mauricinho não sabe somar, o seu costume de falar as coisas. Documento falta, o senhor é o relator do documento. Vereador Maurício, falta documento num projeto. Mas eu podia chegar aqui, não. Mas eu conheço a Ana, obrigado, Ana, lá do Venturi, ele me ligou. Querida, eu não posso dar um parecer. O meu parecer é favorável, mas eu não posso. Como a comissão de mérito, a comissão de saúde, eu estou esperando a documentação que falta, a Patrícia, a parte técnica, entendeu? Semana que vem, uma outra, até juntar o vereador Richa, até estranhei o vereador Richa. Ele gosta de tirar, né? Falar. Tanto ele aprovou, o relator, vereador Odir, vereador Maurício, falta documento. Eu podia chegar aqui e já... Não, vamos acabar com isso. Não, mas para mostrar para o senhor que eu sei somar, como o senhor, tu, vereador, o Ninfo, olha bem, olha como a gente acompanha as coisas, olha como a gente tem sabedoria. O senhor falou do decreto do prefeito, mas o senhor não estava na cidade. O senhor tem coragem de falar um negócio desse? O senhor estava no Mato Grosso. O senhor sabe disso, eu posso provar se o senhor quiser. O senhor mandou, seus amigos mandaram uma foto, o senhor de chapéu, o senhor estava bonito. Lá no Rio, lá, o senhor estava bonito até. A sua foto naquele barco lá. O senhor estava bonito. Então, antes do senhor falar alguma coisa, antes do senhor falar, e isso é que o senhor está 32 anos, né, cara? Eu só estou 8 anos aqui. Imagina se eu tivesse 32 anos aqui, nessa casa. Você imagina como eu ia saber somar, 2 mais 2 é 3, né? Eu ia somar. Vereador Odir, esse é o negócio. O senhor aprovou um negócio, falta de documento, mas como é um órgão importante da nossa cidade, o Venturi, eu falei para a Ana, eu estou esperando a documentação, a Patrícia, que é a nossa técnica da Comissão de Saúde, não pode dar o parecer favorável nem esse vereador, com falta de documento. Presidente, eu quero mostrar um vídeo como é importante, vereadores, a todos os vereadores. O técnico lá, gostaria de... Solta o vídeo lá, nosso técnico. João. Você já pensou em ter uma casa erguida com lixo? Uma máquina criada por um londrinense ilustra bem o que a CMTU pretende fazer. A usina faz parte de um projeto piloto desenvolvido em Londrina pelo grupo Axecol. A planta industrial foi elaborada por este professor de geografia, um visionário. Foram anos de teste até chegar a este modelo. Uma grande máquina com mais de 20 metros de comprimento, criada especialmente para transformar qualquer tipo de lixo em materiais de construção. São telhas, pisos e também vigas, compensados de madeira, piso, mármore e até asfalto. Esse projeto foi apresentado hoje pela CMTU, que tem um nó para desatar. No Centro de Tratamento de Resíduos de Maravilha, que recebe 600 toneladas de lixo por dia. E isso não para. Novas valas vão sendo abertas para aumentar a capacidade e logo vão estar esgotadas. A ideia da companhia é fazer com que em 4 anos Londrina use todo o lixo que produz em máquinas como esta. E sabe qual é o segredo para ter um produto tão resistente assim? E o melhor de tudo, sem o cheiro do lixo? Está aqui, ó, é a sacola especial feita com pneu velho, isopor e plástico não reciclável. A sacola, procurei assim, fazer uma maneira dela ser, não agredir em nada o meio ambiente.
e, graças a Deus, consegui. O maquinário, avaliado em quase R$2 milhões, transforma lixo em produto útil em menos de 10 minutos. A cada 2 toneladas de resíduos, podem ser feitos 1.000 tijolos, por exemplo. O lixo é colocado na máquina, que abre os pacotes, picota e depois passa tudo por uma esteira de reciclagem. Na sequência, tudo é triturado e misturado com cola, até passar pelo bloco de formato escolhido. Após 10 horas de secagem ao sol, está pronto. Até o chorume é reaproveitado. Na nossa tecnologia não existe chorume porque o lixo que sai da casa de manhã, 1 hora depois ele chegando na nossa usina, 1 hora depois ele já é tijolo, é telha, é placa, o que se fizer. O processo é muito rápido e não dá tempo daquele líquido que vem no material orgânico se transformar no chorume. Ele é aproveitado e absorvido no processo. O resultado de todo esse processo que você acabou de ver é esse aqui. Nessa etapa sai uma massa úmida no formato de tijolo. Quando tiver seco, fica desse jeito aqui, ó. Olhando de perto, parece um tijolo comum. Mas segundo o pessoal que está desenvolvendo essa técnica, ele é mais resistente. O inventor é este professor de geografia aposentado. Ele dedicou anos de pesquisa em busca de uma forma de criar alternativas para não prejudicar o meio ambiente. Eu vi os aterros e a erosão, no caso a chuva, né, provocava as erosões. E eu pensei numa maneira de criar alguma coisa que pudesse conter essas erosões, essas crateras que a água proporciona. Nós estamos vendo aqui uma planta piloto, portanto em uma escala bem menor daquilo que poderá ser uma escala industrial bem maior. Nós vamos iniciar agora, vamos fazer uma chamada PMI, Procedimento de Manifestação de Interesse, onde nós vamos mostrar para a sociedade de que realmente a Prefeitura de Londrina precisa de soluções para tratar o lixo dessa forma. O que nós estamos pretendendo demonstrar aqui hoje é que realmente é possível o lixo zero. Todas as prefeituras que viram gostou muito do projeto e mostrou interesse muito grande em implantar esse projeto. Mas nós estamos precisando de investidor, nós estamos precisando de pessoas que nos ajudem a soltar esse projeto aí para o Brasil afora. Que projeto, hein? Para nossa cidade, Paraná. Parabéns lá ao professor lá, aposentado. Aproveitar o lixo, tijolo, telha. Isso que é um projeto, né? Para nós pegarmos agora, ó. Falei com o deputado Fernando Crelli. Fernando, coloca isso em prioridade para tu lutar por isso. A nossa cidade merece, pessoal, lixo, vocês já viram? Fazer tijolos, fazer telha. Olha, pô, também não é um bicho de 7 cabeças. Engenheiro, nosso engenheiro que está aí, o James Schroeder, o senhor que é engenheiro, vê que veio, eu sei que o senhor já acompanhou alguma, na passada nós visitamos, eu visitei Londrina também, o senhor também visitou. Olha que projeto, e a máquina, 2 milhões, olha só, veja bem, acabar com o lixo, acabar com tudo, aproveitar tudo isso, vereador Fábio D'Alonso, vereador Roque, o senhor também que é engenheiro, vereador Roque. Olha que projeto para nós trazermos para a nossa cidade o próximo. Falei com o deputado Fernando, agarra isso, um projeto de 2 milhões, um deputado federal, um senador, pode ajudar, vários senadores, né? Pode ajudar o novo prefeito e a nossa cidade, que nós precisamos de um grande projeto. Esse é um grande projeto. Já pensou, pessoal, uma máquina dessa fazendo tijolos, tudo, aproveitar o lixo. Acaba esse lixeiro, acaba tudo. Obrigado, presidente. Obrigado pela oportunidade. Obrigado aí, nossa bancada. Obrigado. Bom, boa noite, presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite quem nos assiste pelo YouTube. Eu ontem falava, vereador Richard, sobre os orçamentos que estão sendo encaminhados para o Congresso, né, em relação à questão da educação e da defesa, né? E disse que hoje falaria um pouco sobre essa questão, né? E se vocês forem verificar o que está circulando aí pela mídia, né, é que está sendo encaminhado para aprovação no Congresso, isso não está aprovado ainda, né? Esperamos que tudo isso seja revisto,
um aumento de orçamento na defesa de 73 milhões para 108 milhões, enquanto que na educação de 103 para 102,9, ficou quase a mesma coisa, né? Então, assim, qual é o olhar que nós temos para a nossa nação brasileira, né? Todo mundo diz que o Brasil, olha, nós temos que investir, a geração de hoje é a geração do futuro, enfim, nós estamos falando há quanto tempo, vereador Ninfo? Né? Que amanhã nosso país... Então, assim, o futuro do Brasil ele vai passar pelas milhares e milhares de escolas, salas de aulas que nós temos Brasil afora, pessoal. E investir em educação tem que ser investido hoje, já estamos tarde nesse processo. Então, assim, que quem está elaborando o orçamento da União, que olhe com carinho essa questão, né? Se fala muito em investir em educação, mas na hora de colocar em prática, a gente acaba vendo esse tipo de encaminhamento, né? Então, nós temos sim que trabalhar para que a nossa educação realmente transforme o Brasil hoje e a geração que está aí na sala de aula, que realmente venha com uma vontade de transformar o nosso país. O vereador Mauricinho colocou agora aí o professor de História, né? O Geografia ou História, que se aposentou e se dedicou. Então, assim, nós temos muitas inteligências Brasil afora que nós precisamos desenvolvê-las, né? Pesquisadores, enfim. Então, eu quero aqui trazer a minha solidariedade, todos os pesquisadores nesse Brasil afora, as universidades, mas nós temos que investir na educação básica, vereador Richard. Se nós não investirmos na educação básica no nosso país, nós não transformamos o nosso país numa verdadeira nação independente. Então, dizer que investir, não sou contra, vereador D'Alonso, investir na defesa é importante. Ai, meu Deus, o nosso país é um país pacífico. Vamos aproveitar esse momento e investir em educação, porque daqui a pouco, sabe o que vai acontecer, vereador Richard? Nós vamos ter que investir em defesa mesmo, porque nós vamos estar com uma população tão sem essa base educacional que nós vamos ter que investir cada vez mais em defesa. Não é isso? Então, vamos inverter esse jogo, pessoal. Vamos colocar a educação em primeiro lugar de verdade. Né? Ontem o vereador Aragão trouxe para cá que o nosso secretário da Educação, quero crer que isso não seja a vontade dele, não investir na educação profissional aqui no nosso município. Isso realmente vamos às raias do absurdo, né? Principalmente no pós-pandemia, nós vamos precisar de formação profissional e de reconstituir toda essa perda que nós estamos tendo ao longo desse afastamento das escolas e dos profissionais que estão se dedicando tanto para formar os nossos alunos, os nossos estudantes, e que vão precisar de muito mais apoio no retorno das nossas escolas. Então, vamos verificar com bastante carinho essa caminhada. Passo a palavra aqui ao vereador Richard, que pediu também tempo no nosso espaço partidário. Vereador Richard. Richard. Obrigado, presidente. Obrigado, nosso líder do MDB, vereador Rosco Mateio. Obrigado pelo espaço e a garantia da democracia no exercício dos 6 vereadores que compõem a maior bancada da Câmara Legislativa do maior município desse estado. Presidente, as minhas notícias em relação ao coronavírus são das estratégias que o governo está desenhando, e aqui vai a minha contingência e a observância que faço às atividades que desenvolve o secretário Jean à frente dessa honrosa função e de várias críticas por N pessoas, até mesmo por aquelas, né, que utilizam as redes sociais para manuter as suas informações e sequer, e nem os comentaristas de rodapé. Mas eu quero ver, que sei das dificuldades, sei que são inúmeras as atividades, e dizer que os 4 leitos que, por sua condução, por sua observância, num convencimento à área, inclusive de medicina, né, os nossos médicos, você chega aí a 50 leitos de
UTI no Hospital São José, feitos que a sua idade, a sua experiência na área administrativa fazem, né, uma grande capacidade de envolvimento, de convencimento, de liderança, efetivamente, que o seu trabalho está se demonstrando, né, demonstrando a sua capacidade, a sua eficiência à frente desse momento aí que vive o país, vive o Estado e vive, não diferentemente, o nosso município. Né? Somos a maior cidade do Estado, as maiores diferenças sociais estão concentradas exatamente no nosso município. E isso são feitos que merecem ficar registrados, presidente. Eu sugiro até que essa Câmara faça aí alguns encaminhamentos, e eu farei, se os demais quiserem assim compreender, serão bem-vindos nessa moção que farei aí ao secretário Jean, demonstrando a sua capacidade, a sua competência, seu envolvimento, seu comprometimento aí com as questões de saúde do nosso município. E também, né, dizer que foram investidos aí R$769 mil em mais 60 mil testes. Nós vamos dobrar a nossa capacidade de testes aí em relação aos testes que já havíamos desenvolvidos no município. Agora, essa semana já começou a distribuição, serão mais 60 mil pessoas testadas, né? E isso demonstra realmente que você tem um caminho a seguir e estão demonstrando a sua capacidade, a sua competência e a sua determinação diante de todas as dificuldades que estão espalhadas aí pelo planeta Terra. Eu sou muito crítico. Quando a gente vai fazer um comentário, quando busca o envolvimento de alguma coisa, eu não leio apenas as notas de rodapé. Então, eu conheço o dia a dia lá da Secretaria, embora a minha especialidade seja em segurança pública. E ainda, presidente, aqui eu acho que vai uma questão de alerta, só para encerrar a minha fala, a Defesa Civil aí do nosso município, a Defesa Civil do Estado, né, a Defesa preventivamente está anunciando aí uma série de problemas que serão ocasionados aí por fortes chuvas e uma tempestade aí, talvez até de granizo, com previsão de neve aqui em Campo Alegre. Então vai haver aí 80 milímetros de chuva no nosso município, possibilidade de deslizamento. Tenho certeza já que as subprefeituras das áreas onde nós temos os mais elevados morros aí já estão se preparando para esse problema que deve acontecer no dia de amanhã, né? Oremos aí a Deus, elevemos as nossas preces aí para que guarde a nossa gente, que guarde o nosso povo e que isso sirva apenas aí de atividade preventiva. Essas são as minhas considerações. Obrigado, presidente. Ok, agora vai falar o PL, vereador Ninfo. Pode falar, vereador. Muito boa tarde, senhor presidente, caros colegas vereadoras e vereadores. Como vocês devem ter observado, eu tenho me mantido silencioso nas últimas semanas. Silencioso especialmente porque tenho visto que a nossa Câmara de Vereadores, os excelentíssimos senhores e senhoras vereadores, temos gasto o nosso precioso tempo discutindo as mais variadas coisas, muitas delas importantes, sem dúvida, mas o mais importante são os projetos, são os processos que circulam por essa Câmara, têm andado mais para trás do que para frente. Se nós pegarmos o dia de ontem, uma sessão inteira, nós desperdiçamos, se assim podemos dizer, discutindo se instala ou não e as vantagens de se botar o esgoto no espinheiro, que é mais do que evidente que é necessário. Veja, senhoras e senhores, que custo nós colocamos para a nossa cidade para discutir um assunto que bastaria o presidente apresentou o assunto, os vereadores baterem palma, aprovarem e seguirem para o seguinte. Cada um quer dar a sua opinião? Claro que quer dar a sua opinião, mas este é o momento de nós darmos opinião sobre um assunto que é absolutamente necessário. Minhas senhoras e meus senhores, eu não sei realmente o que pensar de uma Câmara de Vereadores dessa natureza. Alguns vereadores, vejo que se empenham bastante, fazem um esforço gigantesco para avançar no processo. O próprio presidente tem se dedicado extremamente nisso, mas não tem sido ouvido. Até para prorrogar uma sessão, tem-se alguma dificuldade.
Já pedimos para fazermos sessões especiais, talvez na quinta-feira, na sexta, no sábado, no domingo, se necessário, porque nós estamos aqui para atender o povo, que todos nós batemos no peito dizendo, eu defendo o povo, mas o que eu faço? Discursos inócuos, conversa fiada, absolutamente sem propósito, na maioria dos casos, ou na minoria, também não vem ao caso. Detalhe é que nós estamos, e o presidente insiste nisso, há quanto tempo pedindo para avançar nos projetos, e o resultado, minhas senhoras e meus senhores, é dramático. São 4 anos que nós estamos passando nesse período que nós fomos eleitos, e o que nós fizemos? Vejam que nós não conseguimos pintar o corrimão da escada que sobe na Câmara de Vereadores em 4 anos. Né? Alguns vereadores me acusam de determinadas situações. Eu construí 28 hotéis nesse período. Transformei a Valore de uma pequena, média empresa para uma das maiores empresas financeiras da categoria intermediária no país, considerada a segunda melhor empresa do país na área financeira. E o que eu consigo fazer na Câmara de Vereadores para aprovar um projeto, uma indicação, uma moção? É um Deus me livre, um Deus nos acuda. Então, nós discutimos a coronavírus todos os dias. É bom? Claro que é, mas nós já sabemos disso. Nós precisamos aprovar projetos, nós precisamos avançar no tempo, nós precisamos criar novos momentos. Ontem nós gastamos algum tempo sobre o fechamento da empresa Plasforro, né, do tal do Beto, no bairro dos Pinheiros, que, com toda razão, precisamos defender. Ele tem alguma culpa em cartório? Nós não vamos discutir isso, mas são empregos que se perderam. Se nós, vereadores, estivéssemos atentos a tudo isso, nós estaríamos lá, junto com o Beto, dizendo, Beto, muda a tua empresa urgente, porque a polícia vem aí. Se nós fôssemos vereadores de Joinville, nós estaríamos na SAMA, aprovando, insistindo, estimulando, incentivando para que se aprove projetos para que novas empresas, negócios se abram em Joinville. E o que nós, vereadores, fizemos? A sua grande maioria fica sentado, conversando, parlando, que é o parlamento, mas o parlamento é para dar soluções, é para trazer resultado. E que resultado nós conseguimos, minhas senhoras e meus senhores? Eu estou extremamente desgastado, estou extremamente exausto de não fazer nada, de não conseguir ver a nossa Câmara de Vereadores produzir alguma coisa. Por isso, meu caro presidente, eu insisto que o senhor veja o seu esforço para que nós possamos chamar os vereadores, como se diz no bom linguajar, na chincha, para poder colocá-los no devido lugar. Vamos discutir assuntos do interesse da nossa cidade. Vamos discutir aquilo que efetivamente gera emprego, gera renda, abre oportunidades. Os ônibus não podem circular, todavia se acumulam pessoas aqui e ali. A estupidez em toda a natureza é gigantesca. Para vocês terem uma ideia, o avião vem lotado de São Paulo para Porto Alegre, por exemplo, lotado, 100%, e o hotel só pode receber 30% de hóspedes. O avião que é exprimido pode encher de gente, o hotel que tem espaço não enche. Portanto, caro presidente, bota fogo na cafezal da viúva e vamos fazer essa Câmara realmente acontecer. Conto com o senhor presidente e com os demais colegas vereadores. Muito obrigado. Agora o PSDB, vereador Facchini. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, também cumprimentar os servidores desta Casa de Leis e de forma muito especial a todos que nos acompanham através da plataforma virtual. Senhor presidente, eu quero usar o tempo destinado ao partido e aqui já registrar minha gratidão à vereadora Iracema, bem como ao vereador Odir Nunes, líder desta bancada, e trazer alguns temas que julgo extremamente pertinentes, né, para o momento que vivemos. Vereador Mauricinho Soares, Vossa Excelência trouxe um vídeo de um case, né, lá de Londrina, mas eu quero lhe afirmar que para Joinville o que faltou não foram ideias. O que faltou em Joinville foi um plano diretor de resíduos sólidos. O que faltou em Joinville
foi licença ambiental para atividades como essas puderem se instalar na nossa cidade e fazer o bem, a exemplo do que acontece lá em Londrina, e que Vossa Excelência foi muito feliz em trazer esse tema para essa sessão, mas deixar claro que, lamentavelmente, nós não conseguimos esse tipo de prática aqui em Joinville, porque a SAMA não consegue liberar um alvará para empreendimentos desse porte. Basta nós buscarmos a entender o que acontece com as empresas que tentam aqui se instalar, que tentam aqui garantir emprego e renda para nossa gente. Lamentavelmente, elas esperam 2, 3 anos e, vão embora, vão buscar outras cidades, porque o empreendedor merece ser respeitado, e quando não se respeita o empreendedor, lamentavelmente, eles também buscam em outras cidades a implantação de recursos para a geração de emprego. Então, o que faltou em Joinville não foi ideia. O que faltou em Joinville foi pulso firme de um prefeito, né, que pudesse fazer essa cidade virar uma cidade à altura do cidadão joinvilense, à altura da excelência do empreendedor que aqui vive e que luta diariamente para garantir a renda, o sustento das famílias da nossa cidade. Agora, eu quero aqui também, colegas vereadores, trazer um tema muito delicado. Eu recebi hoje um vídeo do Padre Dúcio Araújo, acho que todos conhecem. Inclusive, ele faz uma reflexão pedindo para que, antes de qualquer julgamento, que possamos dar uma olhada lá em Mateus 25, versículo 34 a 46. Mas o que ele traz no vídeo é uma ação de despejo de 49 famílias lá no entorno da rua Dimas Nunes Francisco, no bairro Fátima. 49 famílias que nesta noite tiveram as suas casas invadidas, certamente por força judicial, né, num ato de despejo. Vereador Richard, Vossa Excelência tem toda a razão quando traz aqui um alerta em relação à defesa civil. Sabe o que fez o prefeito de Florianópolis? Hoje pela manhã, foi a público alertar e avisar os cidadãos daquela cidade para que tenham cuidado e para que se precavem em relação ao que pode acontecer nessa noite, as fortes chuvas, os ventos, chuva de granizo e o frio que há por vir. Sabe o que o nosso prefeito faz? Deixa 49 famílias serem despejadas. É lamentável, é uma falta de humanidade, é uma falta de sensibilidade, é uma falta de amor ao próximo, é não gostar de pessoas. Eu tenho certeza que amanhã vai vir vereador aqui justificar que foi uma ação judicial. Ora, me digam, nesses últimos 4 anos, quantas residências populares a Prefeitura de Joinville entregou à nossa gente? Nesses últimos 4 anos, o que fez a Secretaria de Habitação em relação a garantir aquilo que é mais digno para uma família, que é o lar? Faltou política pública, faltou vontade, faltou compaixão, faltou amor ao próximo. Sabe o que faltou? Um prefeito que goste de gente e que tenha compromisso com a nossa cidade. Meus colegas vereadores, a Joinville que nós estamos vivendo hoje é a Joinville que, depois de 5 meses de pandemia, anuncia uma nova compra de testes. Mas o secretário, há 5 meses atrás, esteve lá, vereador Jaime Evaristo, na nossa comissão, dizendo que iria testar 90 mil pessoas. 60 mil pessoas à época, é isso, né? Nos próximos 90 dias. Não aconteceu. A Joinville que vivemos hoje é a Joinville que lá, no dia 23 de junho, o prefeito assina um decreto que proíbe pessoas acima de 60 anos de circular nas ruas da cidade. Com algumas exceções, atividades laborativas, está assim lá na redação, ou seja, ir ao trabalho, comparecimento a atendimento de saúde, em exames médicos, enfim, quando necessário for, e aquisição de produtos alimentícios ou de saúde. Essas são as regras que foram abertas, né, para as pessoas acima de 60 anos. Ora, um decreto desse
é desconhecer a nossa cidade. Vocês façam ideias aí de quantos empresários que chegaram nessa cidade nos últimos meses, de junho para cá, né, afinal de contas, Joinville é uma cidade que gera negócios. Joinville é a maior cidade catarinense. Joinville é uma cidade industrial que exporta produtos para o mundo inteiro. Mas Joinville é a cidade que um restaurante hoje é obrigado pelo prefeito a não acolher uma pessoa acima de 60 anos para fazer uma refeição ou para tomar um café. A não ser que ele vá lá, pegue a marmita e vá comer em outro lugar. Esta é a forma de tratar a pessoa acima de 60 anos? Isso é dignidade? Isso é inteligência? Isso é sabedoria? Aonde? Aonde que o prefeito da maior cidade catarinense tirou de que quem foi que deu essa ideia ao prefeito de fazer um decreto ridículo como esse? Me perdoe, um decreto que beira a burrice. Aí sabe o que aconteceu esse final de semana? Alguém vai lá e posta nas redes sociais, eu não quero aqui fazer nenhum julgamento em relação a isso, mas uma senhora postou que encontrou o prefeito numa adega famosa da cidade, bebendo um vinho. Gente, cadê os vereadores que, quando eu fiz uma fala lá no dia do decreto, vieram me acusar? Cadê os vereadores? Eu quero que agora façam aqui uma explicação do que aconteceu. Por que o prefeito foi flagrado tomando um vinho? Nada contra o prefeito estar tomando um vinho. Muito pelo contrário, eu quero que todo cidadão tenha esse direito. Todo cidadão acima de 60 anos tem esse direito, desde que ele tenha saúde plena e não esteja colocando em risco a vida das demais pessoas. Agora, tratar com preconceito, tratar com indiferença, proibir que uma pessoa acima de 60 anos possa entrar num restaurante para almoçar, para jantar, ou numa panificadora para tomar um café, um decreto imbecil, um decreto que beira a burrice, e o próprio prefeito acabou sendo traído pelo decreto que ele mesmo assinou. Olhem o absurdo, seria motivo de piada se não fosse trágico, porque é trágico. É trágico porque vivemos uma Joinville que já alcançou mais de 200 pessoas mortas pelo Covid. Esse decreto, meus queridos amigos, base governista, convençam o prefeito, conversem com o prefeito, expliquem para o prefeito que nós vivemos na maior cidade catarinense, que a nossa cidade é um polo precursor de grandes negócios, que a nossa cidade é reconhecida como a Manchester catarinense, que a nossa cidade é composta por pessoas sérias, trabalhadoras, e que tem, sim, homens e mulheres com mais de 60 anos, que tem que ter o direito de almoçar num restaurante, que tem que ter o direito de ir numa panificadora tomar um café, que tem que ter o direito de sentar numa adega e tomar um copo de vinho, sim. Não só o prefeito, mas a cada cidadão que vive nessa cidade, que paga os seus impostos e que muito, muito já fez pela nossa cidade. Eu aprendi quando criança, presidente Aragão, uma sociedade só estará madura quando aprender a cuidar da criança e da pessoa idosa. Aprender a cuidar é respeitar a fragilidade da nossa criança e respeitar a história de vida da pessoa idosa. Ora, proibir um cidadão de entrar num shopping porque ele tem mais de 60 anos, proibir um cidadão de se sentar numa mesa de restaurante para fazer uma alimentação ou numa panificadora. Vocês têm ideia de quantos empresários desceram aqui no aeroporto de Joinville para fazer negócio nessa cidade e foram barrados nas portas de restaurantes por um decreto assinado pelo prefeito Uto? É lamentável. Não é desta forma que nós vamos melhorar a qualidade de vida da nossa gente. Esse não é o caminho. Tenho essa certeza. E não adianta aqui querer fazer discurso. Eu quero ver agora, vem vereador defender o que aconteceu com o prefeito, que acabou sendo traído pelo próprio decreto que ele assinou. Eu não vou julgar o ato dele estar lá tomando um copo, uma garrafa, uma taça de vinho, ele tem todo o direito. Só que eu quero
que todo cidadão acima de 60 anos tenha o mesmo direito do prefeitura. Muito obrigado. Ok, agora o PSL, vereadora Tânia Lars. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores que nos assistem pelo YouTube. 3 emendas impositivas de 3 deputados. E hoje foi a discussão na Comissão de Urbanismo. Como é que anda a tramitação? Deputado Rodrigo Coelho, com uma emenda parlamentar para a aquisição de 2 castramóveis. Deputado Darcy de Matos, uma emenda parlamentar para castração e microchipagem de fêmeas caninas e felinas no bairro Morro do Amaral. E emenda parlamentar do deputado Fernando Krellin para microchipagem e castração de fêmeas caninas e felinas no bairro Ademar Garcia. Estava um entrave, não sabia se estava com a SAMA ou se estava com a Saúde. E o secretário Jean deixou bem claro, está com a Secretaria da Saúde. A SAMA simplesmente vai colocar em prática. A Secretaria da Saúde está na responsabilidade do secretário Jean. A elaboração, o recurso já chegou, os deputados me passam diariamente como é que estão os trâmites. O deputado Rodrigo Coelho me passou que já foi empenhado dia 6 de agosto. Então, nós não queremos que essa verba simplesmente pare. Não é por ser ano político que é causa animal, o que importa são os animais, o controle populacional de cães e gatos, e a verba está aí. Então, agora é a cobrança, né? Vamos esperar mais 20 dias para ver como é que está sendo. O dinheiro já chegou no município, assim como os senhores vereadores que pegam emenda de outros, também para outras finalidades, estão vendo sendo investida, e a causa animal não está sendo investida. A verba está aí, e a gente vai cobrar, e a gente vai dar nomes para quem está segurando em relação à politicagem essa verba. O que nós queremos é que a coisa aconteça, e nós vamos cobrar. Era isso, senhor presidente. Ok, agora a vereadora Ana Rita. Ela pediu para ficar por último. Também que eu esqueci, né, vereadora? Ainda bem, obrigada, presidente. Boa tarde, presidente, colegas vereadores e vereadoras, e quem nos acompanha pelo YouTube. O que eu queria comentar hoje é uma notícia que está no ACP News Joinville, que fala que o valor do reajuste nas tarefas aplicadas pela Celesc Distribuição passam a valer no próximo sábado, agora, né, dia 22, e estão na faixa de 8,4%. Vejam, senhores, acho que essa época não é época de aumento. Eu penso que talvez nós pudéssemos fazer uma moção coletiva, se concordarem com a ideia, em que todos nós assinemos, ao menos para que a Celesc ofereça uma espécie de moratória para os pequenos comerciantes, porque eles já estão tendo dificuldades em conseguir pagar tudo que eles precisam pagar, e ainda pagar a energia, que ninguém fica sem. Ainda com esse aumento, eu acho que seria muito interessante se todos concordassem em fazer isso. Não sei se concordam, mas eu vou depois passar para o presidente, e quem quiser assinar pode mandar uma mensagem para mim ou para o presidente, e a gente coloca o nome de todo mundo. E um outro assunto que eu gostaria de falar também é sobre a questão do CBEA. Eu estou com um pedido de informação sobre vários aspectos do CBEA, né? Porque nós temos um centro de bem-estar animal que ele começou errado, né? Começou uma reforma numa casa antiga e foi fazendo um puxado ali, um puxado aqui, daqui a pouco faz uns canis ali, e a coisa foi feita dessa maneira lá. E até acho que os funcionários, eles fazem muito com aquilo que eles têm lá. Então, eu fiz esse pedido de informação, que ainda não entrou, até quando entrar eu gostaria de pedir urgência, por favor, porque eu quero verificar
se as sugestões dadas anteriormente, elas foram acatadas, né? Porque houve uma boa evolução do CBEA, né, desses últimos 4 anos, graças a Deus. Mas ainda tem muito que evoluir. Então, era isso que eu queria falar hoje. Então, quem concordar com a moção, por favor, pode mandar para mim, que daí eu encaminho já pronta para o senhor presidente, ok? Pode mandar, eu quero, no meu WhatsApp, que eu registro. Muito obrigada. Ok. Agora, os partidos como os líderes partidários. Vereador Jaime. O vereador Jaime. Abre. Só um minutinho. Presidente, eu passo a palavra ao vereador Liu. Presidente, eu passo a... Jaime, uma parte para o vereador Liu, uma parte do... Senhor presidente, boa tarde, senhor presidente, nobres colegas, vereadoras, senhores vereadores, há um público que nos assiste pelo canal, não é, no YouTube, que vai nos assistir, também todos aqueles que estão na Câmara nesse momento, né, auxiliando para que a gente possa estar neste modo remoto, tratando, né, das questões relativas à nossa cidade. Eu estava vendo hoje uma matéria e pensei em fazer uma reflexão, depois até gostaria de ter aí também a opinião do professor Roque, que foi secretário de Educação, né, se ele entender, pode se manifestar. O que acontece? Evidentemente, esta pandemia tem causado problemas de todas as ordens, na área financeira, sobretudo, muito mais na questão da saúde, mas desdobrando também para outros setores e outras áreas, né, no comércio, na indústria. Mas o que eu quero falar é sobre a questão da educação, né, de modo específico, por isso citei o professor secretário Roque. Nós vivemos um dilema enquanto educador, enquanto pais de alunos. A gente sabe do esforço, do esmero, né, de todo o bom trabalho dos professores, auxiliares, pelos pedagogos, né, na cidade de Joinville. Mas qual é a grande pergunta, a grande interrogação, o grande questionamento aos nobres colegas, né, sobretudo os que aqui na plataforma têm um pouco mais de conhecimento e experiência na área educacional? Muitos dos alunos que estão no modo virtual, né, nesta plataforma, eles, por alguma dificuldade psicopedagógica, eles não conseguem, né, mesmo com o auxílio dos pais, terem um aproveitamento razoável para avançarem para o próximo ano. E isso não depende, né, de todo o esforço que os diretores, as diretoras, os professores têm feito. Nós reconhecemos, cumprimentamos o excelente trabalho que tem sido feito dentro das condições impostas pelas restrições. Agora, muitos alunos, mesmo que os pais tentem os auxiliarem, às vezes os pais não têm conhecimento pedagógico, educacional, que possa auxiliar os alunos, né, de forma razoável em certas matérias, diferente da condição acadêmica numa sala de aula, onde tem a biblioteca, onde tem o auxílio até mesmo dos colegas, né, onde ele pode ali mesmo interagir, questionar, tirar a dúvida. E a pergunta que não quero calar é a seguinte: será
que nesta condição os alunos estarão aptos a serem aprovados por não terem um subsídio educacional, talvez, razoável, evidentemente entendendo que isto está além da condição institucional do plano que foi traçado lá, né, no final do ano passado, início do ano. Eu entendo perfeitamente. O nosso questionamento é o seguinte: será que não daria, professor Roque, né, para dar uma autonomia aos pais que optarem em dizer, não, o meu filho este ano eu gostaria que ele não fosse aprovado, que ele fosse reprovado ou que este ano fosse considerado como nulo, para que no próximo ano, né, com a fé em Deus, se resolve o problema, né? A pandemia vai daqui a pouco, né, diminuir, vamos ter vacina, vamos conviver sem esse problema. E no outro ano, então, um aluno que os pais entendem que ele não tem o rendimento razoável para avançar para a série seguinte, ele possa, então, refazer esse ano, evidentemente, isto numa condicional dos pais, né? Os pais poderiam optar, olha, eu não gostaria que meu filho passasse de série porque ele não teve, né, o respaldo educacional, acadêmico, suficiente para estar apto para avançar de série. Esta é uma discussão, evidentemente, que precisa, né, ser levada em conta vários fatores, né, vários condicionamentos, mas fica aqui a minha reflexão, que não é minha, é de muitos pais. Os pais, às vezes, não têm, né, não têm conhecimento acadêmico, porque não tiveram oportunidade de estudar. Vereador Lio. Cadê o tempo, vereador Lio? Concluo. 2 minutos só. Já liberei 3. Para auxiliarem os seus filhos em muitas disciplinas. E sendo assim, o filho não entende, o pai não consegue lhe orientar, e às vezes ele não consegue ter o avanço vereador. necessário desse ano que está estudando. Ok. Ainda mais alguém como líder? Vereador Richard. Vereador Odir também levantou o dedo ou não? Vereador Richard, vereador Odir, vereador Roque. Presidente, obrigado pelo tempo aí. Eu vou tentar colocar em 2 minutos, mas eu quero primeiro parabenizar a Secretaria de Habitação, na pessoa do secretário Romeu, pelos 1.693 lotes que foram regularizados, pelos 600 lá que estão em atividade de regularização e por 7.000 projetos já protocolados, demonstrando uma capacidade de cuidar, principalmente daqueles que menos possuem. Tá? Então, presidente, nem sequer uma área para poder fazer a sua humilde casa para poder compor a sua família. Presidente, eu quero ir na toada da educação, porque ontem falava aqui, parece que os projetos educacionais desse país têm reversões extremamente... os reflexos da ausência de responsabilidade em compor políticas públicas demonstram isso, né? Eu estava acompanhando agora no LinkedIn algumas informações sobre o que passei aqui 4 anos falando. Alguns vereadores até, inclusive, cederam os seus assessores, que tinham capacidade de mídia, montaram um cenário bacana, mas parou por ali. Das discussões, efetivamente, que pudessem tornar efeito, viu, vereador Lívio? O vereador Cláudio Aragão trazia a necessidade de trazer uma universidade aqui para a nossa região sul, mas dizer que hoje nós temos uma indústria extremamente avançando aí. Tem alguns dados que eu penso que são bem importantes. Tem uma matéria que também saiu na RBS mostrando que as empresas de tecnologia do Estado fecharam 2009 com uma soma de 17,7 bilhões em faturamento, 12% que o ano anterior, mais, né, 12% que o ano anterior, 56 mil empregos, um acréscimo anual de 9%, que representa 3.400 vagas. Ótima notícia se não fosse seguida de um grande espanto. Os canalhas
canalhas que nos governam no estado de Santa Catarina, e aí está contido também o meu partido, que teve oportunidade de fazer a diferença na educação e não fez, viu, vereador Roque Matei? E veja o tamanho da irresponsabilidade. Enquanto o município de Joinville somos esforços significativos para reabrir escolas, para retirar aquelas escolas que estavam interditadas do anonimato, colocar 77 mil alunos na rede municipal de ensino, os do Estado fazem um desserviço à nossa comunidade. E não distante que cada área dessa tecnicidade é necessário a formação em ensino médio. E essa pilantragem, esses canalhas, esses malfeitores, porque são malfeitores da comunidade catarinense, principalmente da nossa comunidade de Joinville aqui, fecham as escolas estaduais e não podem permitir, com isso, a ascensão aos cursos de formação técnica dos nossos joinvilenses. Obrigado, presidente. Ok. Agora o vereador Odir. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, em primeiro lugar, senhor presidente, quero parabenizar o vereador Ninfo pelo seu belo discurso, vereador Ninfo. E é isso mesmo que está acontecendo com a nossa casa e com a Casa do Povo. Por outro lado, também quero agradecer a oportunidade que o portal de notícias Aconteceu Joinville participei ontem de uma live, onde tivemos centenas, milhares de participação. Quero agradecer de coração este importante meio de comunicação da nossa cidade. Quero também dizer aos senhores que hoje fiquei muito feliz. Participei de mais uma ação de revolta da população contra este governo. Participei da manifestação dos moradores lá do Vila Nova, que não são contra a construção da estação de tratamento do esgoto no Vila Nova, mas não naquele local. Aquele local é o cartão de visita, de entrada de Joinville, e vão construir uma estação de tratamento. É um absurdo. Mas também queria dizer, vereador Jaime, não precisa o executivo. Quando fizemos a lei orgânica, prevendo que nós poderíamos ter um prefeito ditador, nós colocamos na lei orgânica, dando ao legislativo a condição de sustar qualquer projeto abusivo do executivo. E eu apresentei este projeto. Está aí, basta o líder do governo, o vereador Richard, presidente da comissão, exará o seu parecer. Não precisamos mais perder tempo de discutir aqui a questão da violação que o prefeito praticou a nós, maiores de 60 anos, em prisão domiciliar, vereador Ninfo, enquanto que o prefeito pode tomar vinho. Rui Barbosa estava certo. As leis que não servem para proteger os meus adversários não servem para nos atender. Mas o prefeito não entende assim. Então, vereador Richard, na segunda-feira, eu gostaria que Vossa Excelência, vou pedir, porque até talvez já expirou o prazo, que analisamos este projeto. Não precisa ficar choramingando aí, viu, vereador Jaime? Que é o executivo. Não, a responsabilidade é minha, é sua. Basta nós, vereadores, votarmos o projeto, que só tira o artigo 2º, que diz que o artigo 2º que fica enclausurado os maiores de 60 anos, que são mais de 70 mil pessoas. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador Roque Matei. Depois, vereadora Tânia. Rapidamente, eu quero responder ao vereador Liu, né, quando falou da questão dos pais, né, promoverem aí a repetência dos filhos. Existe um programa já, até aprovado pelo Ministério da Educação, e os especialistas colocam que os conteúdos não conseguiram, que as crianças não conseguiram atingir aqui
nesse ano, eles podem perpassar o ano que vem e até 2022. Então, a recuperação, vereador Lio, ela vai acontecer ao longo do tempo, né? A pandemia, ela não se resolve por si só no final do ano agora, todo mundo vai ser aprovado. Pelo contrário, vão ser feitas avaliações e recuperação de conteúdos e recuperação das crianças ao longo do tempo. Essa é a metodologia que está sendo colocada e trazida para as escolas públicas e privadas do nosso Brasil, tá? Então, para os pais, fiquem tranquilos que vai ser feita uma avaliação dos filhos e, ao longo do tempo, essa recuperação vai ser feita, ok? E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o quanto nós, né, os vereadores, alguns aqui desconhecem, né, desconhecimento. Vereador Richard, vir aqui traz um discurso em relação à questão da Secretaria de Habitação e você rapidamente trouxe aqui dados importantes. É importante, antes de nós virmos aqui trazer dados e passar para a população que está nos assistindo, que nós vamos lá e conhecemos o que aconteceu nos últimos anos em cada uma das secretarias aqui do nosso município. E a habitação, o vereador Richard colocou aqui, quanta entrega e quanta regularização foi feita, vereadores. Isso é importante, porque a população, ela escuta um vereador falando esses dados da qual não tem conhecimento, isso passa a ser, de repente, uma verdade. E não é verdade. Procurem conhecer primeiro, e aí eu falo para a população também, o que está acontecendo em cada secretaria. Nós temos aí os portais, a transparência, enfim, o que está acontecendo nas secretarias do nosso município, né? E eu trago, né, para fechar a minha fala, uma pequena história, né? Certa vez tinham duas pessoas à beira da praia e uma delas estava jogando a estrela do mar que estava ali fora da água, para dentro da água, vereador Odir. E jogava, e o outro perguntou, por que você está fazendo isso? Né? Essas estrelas estão aqui fora, e a pessoa ali fora disse, essas estrelas, se eu deixar aqui, elas vão acabar morrendo e vão se perder. Para aquela estrela que eu joguei para o mar, eu fiz a diferença. Então, nós temos que cuidar da vida do cidadão joinvilense. Então, eu quero parabenizar o prefeito, sim, e que cada vereador leia o decreto com bastante atenção e que a população também leia. Ela não está enclausurando ninguém, fazer compra pode, ir no médico pode, e tem várias coisas que o cidadão joinvilense pode fazer, né? Agora, o cuidado com a saúde do cidadão, muitas vezes, principalmente nessa época de pandemia, e o decreto é temporal, ele vai ter um fim, ele é necessário, e alguém tem que cuidar da saúde e da vida das pessoas aqui. Se nós, ou algum vereador aqui, não conclui, vereador, conclui. O prefeito tem que cuidar disso. Parabéns, prefeito. Cuide da vida das pessoas. Muito obrigado. Valeu. Agora a vereadora Tânia Lars. Senhor presidente, hoje eu estive visitando o CRAS de Piraberaba e eu prometi para as servidoras lá, a Leonice e a Aloíse, que eu ia fazer um agradecimento pelo comprometimento delas como servidoras do governo, da prefeitura, e o trabalho que elas estão fazendo. Como as pessoas às vezes não atendem o WhatsApp, não atendem o celular, elas fizeram um grupo de WhatsApp e através do WhatsApp elas comunicam as pessoas de agendamento ou de cadastro social ou de algum atendimento que tem que ser feito através do CRAS. Isso é super importante. E isso é uma sugestão que eu peço para a SAMA fazer em relação às fichas de castração, porque muita gente faz o cadastro, a solicitação, e depois, na hora que a SAMA liga, não atende. Então, é importante isso. E uma outra coisa que eu quero falar rapidinho é em relação ao pedido de informação que eu falei ontem dos pavers. E hoje eu já recebi, para minha surpresa, 3 contratos de ruas de moradores e que não estão nessa lista aqui, ó, né? Então, é algo que a gente vai dar uma estudada, dar uma analisada e verificada em algumas ruas da cidade, por que não estão aqui e o que aconteceu. Era isso, senhor presidente. Ok, ainda mais alguém como líder ou não? Não? Beleza. Vereador Odir, o senhor já falou como líder. O senhor foi citado? 1 minuto para o vereador Odir. Qual é o número do projeto? Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras.
Senhor vereador Ninfo, eu quero dizer aos senhores vereadores que eu vou aonde eu quero e aonde eu acho que devo ir. E não é demérito ninguém. Vereador Mauricinho, o senhor, na últimos minutos da sessão, o senhor disse que eu lhe dei um chapéu. Vereador Mauricinho, eu não traria do Mato Grosso um chapéu de palha para o senhor se eu fosse lhe presentear com um chapéu de palha. O Mato Grosso é um estado altamente produtor de bovinos. Eu iria trazer algum subproduto do bovino, da bovinicultura, que pode ser usado na cabeça, que pode ser usado como um adorno na cabeça, como pode ser usado como adorno no pescoço, como pode usar como adorno nos pés. Mas eu, vereador Ninfo, quando dou um presente, eu gosto de analisar a forma e o comportamento. Então, vereador Odir, melhor que eu desse um presente do subproduto da bovinicultura, que o Mato Grosso é o grande produtor. Ok, vereador Odir. E aí eu tinha que fazer um estudo qual o subproduto que seria compatível com a sua personalidade. Okay. Obrigado. Ok, obrigado. Agora o Mauricinho quer falar também. Aí foi citado. Ok, vereador Mauricinho, 1 minuto. Presidente, foi citado, não foi citado? Cara, mostra o chapéu. Alguém me entregou, disse que era presente do Odir, está aqui, Mato Grosso do Sul. Entendeu? Outra coisa. Isso é para dizer que o senhor estava lá. Parabéns, vereador Odir. O senhor estava lá, o senhor pode ir. Mas nessa pandemia, o senhor é idoso. O senhor estava no Mato Grosso. O seu amigo, eu tenho prova, o seu amigo pegou o telefone e pediu desculpa. Oi, eu usei o telefone da Câmara, do vereador Odir. Olha bem onde o senhor está, o senhor pode estar onde quiser. Aí o senhor quer falar do prefeito, vereador Odir? Nessa pandemia, olha, pessoal, esse é o vereador Odir, que estava no Mato Grosso. Quer falar do prefeito Udo dele? Olha só, um cara que tem 62 anos, é idoso, que nem eu, sou idoso. Olha bem, o senhor estava no Mato Grosso, o senhor quer que eu mostre a mensagem daquele teu amigo que estava lá? Com o telefone da Câmara. Pessoal, me desculpa, eu estou com o telefone do vereador Odir. Lá do Mato do Grosso, eu tenho até o documento. O senhor pode ir onde quiser, mas o senhor tem, olha bem, o senhor é idoso, o senhor estava lá no Mato do Grosso. Vereador. Olha bem, o senhor estava. O senhor pode ir onde quiser na pandemia. O senhor quer falar o quê, homem? Olha bem, esse é o vereador Odir, 32 anos, quer falar do prefeito Udo. Olha só, o senhor pode ir para o Mato Grosso, eu recebi o presente. Obrigado, vereador. Recebi o chapéu do Mato Grosso do Sul. Alguém me entregou, de sacanagem, me entregaram no meu gabinete. Por isso que eu coloquei aqui. Esse chapéu que o senhor me deu. Obrigado, vereador Odir. Obrigado pelo presente. Gostei muito. Adorei. Obrigado. Ok. Colegas vereadores, eu só encaminhamento regimental. Eu tenho uma sugestão, né? Uma sugestão para que nós possamos, só que precisa ter o acordo de todos os colegas vereadores. Na sessão de amanhã, minha sugestão, e acatando a sugestão de vários vereadores para que nós possamos dar vazão nos trabalhos dos vereadores, a gente discutir todos os trabalhos dos colegas vereadores, tá? Mas, para isso, nós já começávamos a sessão às 5 horas, discutindo já os trabalhos. Então, eu vou deliberar agora, né? E aí, na quinta-feira, amanhã a gente discute só o trabalho dos vereadores. Tem requerimento, a vereadora Ana Rita pediu, alguém pediu moção, o vereador Jaime pediu, tem requerimento de todos os vereadores aqui, precisa ser votado. Amanhã a gente faz 2 horas só de trabalhos de vereadores. No final da sessão, eu convoco uma extraordinária para quinta-feira, às 10 horas da manhã, para nós votar só projeto. Que na sessão extraordinária, eu só posso votar projeto, tá? Então, é uma sugestão de encaminhamento, tá? Mas eu não posso deliberar o requerimento da sessão extraordinária. Isso
Aí amanhã, é uma sugestão, a gente abre mão do tempo partidário, já vou colocar em deliberação aqui por bancada, e a gente discute todos os trabalhos dos vereadores, tá? Senhores vereadores, em conformidade com o artigo 191 do parágrafo 5º do requerer a suspensão dos horários destinados aos partidos políticos da sessão de amanhã, dia 19, para otimizar as votações dos trabalhos dos colegas vereadores, que se encontra na ordem do dia. Vou perguntar por partido aqui, que abre mão do partido, do tempo partidário. Vou começar pelo PL. PL, abre mão, ok. O PDT, vereador James, abre mão. Confere lá, Matheus. O Cidadania, amanhã, abre mão. Vereadora Ana, concorda. O PROS, vereador Paraíba. Onde está o Paraíba? Não estou vendo o Paraíba aqui. Está aqui, mas não está aparecendo ele. Mas tudo bem. O PSD, vereador Fábio, concorda. O PSDB, vereador Odir é o líder, não concorda. O PSL, concorda. Ok. O PROS não está. O PSC, vereador Jaime, concorda. Ok. O PROS, o vereador Paraíba, abre mão do tempo partidário amanhã? Ok, concorda. O MDB, vereador Roque Matei, não concorda. Então, está aprovado o PSC, o PDT. É por partido, né? Já. O PSC abre mão, o PDT abre mão, o Cidadania abre mão, o PROS abre mão, o PSD abre mão, o PL abre mão e o PSL abre mão. Os dois aqui que não abriram mão, PSDB e o MDB, que eu acho que deveriam de repensar. Mas tudo bem, dá tempo ainda até amanhã. Ok? Então, amanhã, esses outros partidos ainda dá tempo de abrir mão, se respeitar aqui a maioria dos vereadores. Ok, então? Aí, amanhã, a gente faz uma convocação para a sessão extraordinária para nós deliberar só projeto na quinta-feira, porque eu não posso deliberar projeto e eu tenho que fazer a pauta. Aí eu vou pedir para o suporte preparar a pauta e a Câmara delibera a extraordinária amanhã, tá bom? Não pode ser hoje, tá bom? Ok? A questão regimental, a vereadora Ana Rita. Presidente, então nós vamos começar a sessão discutindo os requerimentos, etc. É isso? Isso, os vereadores. Para o final. Isso. Ok. Só para... Vereadora Tânia, regimental, né? Vereadora Tânia, regimental. Depois, vereador Maurício. Senhor presidente, eu vou retirar o meu voto dispensando o PSL, tá? Até porque ou são todos, porque somente dois fora com maior tempo, daí não. Não, mas eu não tenho como... eu não sei como... Oi? É um direito do partido. É um direito do partido. É um direito do partido. Vereador Jaime Evaristo? Não, vereador Maurício, desculpe, vereador Maurício. Vereador Maurício primeiro, depois você, vereador Jaime. Certo. Presidente, quero fazer o requerimento para a juntada de documentos ao projeto de lei de minha autoria número 1/2020. É o 1/2020, o primeiro projeto de lei que entrou. Esses documentos estão na casa, mas não estavam no projeto. Aquilo que o vereador Mauricinho colocou hoje, por isso que nós estávamos atrás aí, agora, então, os documentos têm que ser anexados ao projeto. Ele foi extraviado. Então, está sendo anexado e é o requerimento que eu faço. Também, presidente, aproveitando, veja bem, os dois partidos com maior tempo aí, né, deveriam ter consciência daquilo que está sendo solicitado, inclusive pelo presidente, que é do partido da MDB. Acho que está faltando aí uma ação desses dois partidos de querer ajudar a casa, ajudar a ir mais rápido os projetos e também os nossos trabalhos que estão aí. Tem trabalho que nem tem mais validade, mesmo com requerimento de prioridade, não tem mais validade. Então, tem que repensar isso, porque pegar questão de, não é questão de ordem, mas
Presidente, o senhor acho que tem que começar a ver também o regimento, porque a questão de como líder é para falar em nome do partido, pelo partido, das coisas partidárias. E o que está havendo aí são ataques pessoais, que a gente está vendo que não está indo para frente. Aí fica um batendo, rebatendo, e nós estamos todo esse tempo perdendo. Desculpa falar isso agora, estou perdendo um tempo aqui também, mas é necessário, acho que cada um botar a mão na consciência aí para ver qual é o nosso procedimento, o nosso comportamento. Obrigado, presidente, e faço o requerimento, então, da juntada dos documentos. A presidência acata e defere o pedido do vereador Maurício Peixe que o suporte possa tomar as providências. O vereador Jaime Evaristo, regimental. Senhor presidente, até achei que teria um consenso. Eu nem consultei os nossos 2 vereadores. Até tomei a liberdade como líder em posicionar. Mas volto ao contrário. Não quero mais. Permaneço para falar. Por que deixar o PMDB com 18 minutos falar e nós? Fica ruim. Se não entrar todos, fica ruim. Então, realmente, volto atrás, tá? Volto atrás. Ou é todos ou não. Vereador Roque Matei, regimental. Bom, só para deixar claro, na última vez que foi feita uma rodada dessa, um partido não quis e depois nós ficamos aqui prejudicado por não poder usar a palavra. Então, ou todo mundo não usa, ou todo mundo usa. Tá? Na outra vez nós abrimos mão. E o que aconteceu? Então, presidente, minha proposta, eu consultei a nossa bancada, ou todo mundo fica calado, ou todo mundo fala. Senão, não. Tá bom? Obrigado. Ok, então... vereador Richard, como líder. Como líder não, regimental só. Regimental, dentro do mesmo assunto. Presidente, eu tenho a mesma concordância do vereador Roque Matei, tenho certeza que de todos. Não é questão do MDB, viu, vereador Jaime Larissa? Porque quem se posicionou primeiro aí na conversa foi o PSDB, não foi o PMDB. E, obviamente, que se sentindo prejudicado no tempo que todos teríamos de defender, o vereador Roque, como líder do partido, agiu astutamente e guardou o tempo do MDB. Parabéns, vereador. Ou nós somos todos e não temos amanhã tempo partidário, e mais um, presidente. Acho que tem que fazer o mesmo requerimento para que também não haja a palavra e posicionamento dos líderes de bancada, de partido, enfim, de governo, para que nós amanhã aproveitamos o tempo para tomar os pedidos que o senhor fez. Ou fala todo mundo ou não fala ninguém. Obrigado, presidente. Ok. Vereador Jaime, 1 minuto, vereador Jaime, senão nós não paramos nem a discussão. Não conseguimos nem aprovar, abrir mão dos partidos. Imagina se nós continuar agora. Regimental, vereador Jaime. Todos os vereadores das bancadas querem falar e discutir, senhor presidente. Isso é fato. Como o senhor quer fazer extraordinária, que faça sexta também, mas deixa amanhã. Deixa amanhã aberta, atende os trabalhos dos vereadores, faz sexta, faz quinta, aprova os projetos. Na quinta ninguém vai falar, vai aprovar os projetos, mas deixa livre amanhã. Para não dar essa confusão, fica ruim. As bancadas querem falar, querem discutir, é verdade. Nós não podemos fugir disso aí. Eu nem consultei meus 2 vereadores, mas eu vi o Jordão que não concordou, né? Não é que não concordou, quer também ter o seu espaço, o vereador Liu. Então, amanhã, todos falam, na quinta, só vota os projetos. Obrigado. Ei, vereador Jaime, eu só quis ajudar. O senhor não quer, paciência, tá bom? Nós respeitamos a sua opinião. Os partidos que não abriram mão, MDB, PSDB, PSL, PSC. Porém, os outros partidos também, se amanhã quiserem falar, pode falar, porque, como alguém falou aí, eu acho que o vereador Maurício até foi feliz na colocação dele. Ou tudo ou nada, né? Então, só não tem consciência, tocamos a sessão normal e o povo espera. O povo espera, né? Não tem consciência, o povo continua esperando. Pauta regimental. Não consta o projeto na pauta regimental. Grande expediente, artigo 127, 140 do Regimento Interno, matéria da ordem do dia. Informo com base no artigo 128 do Regimento Interno que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar da sessão virtual, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Em segundo turno de discussão e votação em regime de prioridade, projeto de lei ordinária 63/2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a anuir
o contrato de empréstimo da Companhia de Água de Joinville junto à Caixa Econômica Federal por meio do Programa de Saneamento para Todos Mutuários Públicos, para a obra da ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto, ETE, Espinheiros. Não consta, como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, projeto. Quem for favorável, faz sinal positivo, por favor. Está aprovado por unanimidade. Segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação em regime de prioridade, projeto de lei ordinária 65/2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a anuir o contrato de empréstimo da Companhia de Água de Joinville junto à Caixa Econômica Federal, por meio do Programa de Saneamento para Todos os Mutuários Públicos, para as obras de renovação e adequação das redes de abastecimento de água do Distrito de Medição de Controle do bairro Jardim Sofia e do Bucarém. Nesse caso aqui, nós podemos dispensar a leitura dos pareceres. Encaminhamento regimental, vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, eu venho requerer a dispensa da leitura dos pareceres, porque o mesmo já foi bem discutido nas comissões e é conhecimento de todos os vereadores. Ok? Em discussão, requerimento do vereador Maurício Peixe. Não havendo em votação, os vereadores que concordam, façam sinal positivo. Está aprovado por unanimidade. Em discussão, os pareceres favoráveis. Os pareceres. Não havendo em votação, os vereadores concordam, façam sinal positivo. Está aprovado. Lá. Abre lá. Em discussão, o projeto. Em discussão, o projeto. Vou passar a presidência para a vereadora Ana Rita. Eu quero discutir esse projeto um pouquinho. Pois não, senhor presidente. Lhe concedo a palavra agora como vereador Cláudio Aragão. Ok. Colegas vereadores, esse projeto aqui é de suma importância, tão quanto o outro que a gente votou. Eu fiz questão de fazer uma fala aqui, porque eu me comprometi ali também com o pessoal do Sofia e mais preciso do Sofia, né? Que aqui ele vai também ser controlado do bairro Bucarém também. Então, tão quanto igual aquele projeto que era importante para o bairro ontem do Espinheiro, esse aqui é importantíssimo para essas duas regiões, né? Então, eu gostei muito, vereador Ninfo, da sua fala também. Eu sei que a gente não deveria nem estar discutindo, mas esse aqui é uma obra tão importante que a gente precisa discutir, né? Se eu quero qualidade de vida, eu preciso ter esgoto tratado. Se eu quero saúde pública, eu preciso ter esgoto tratado. Se eu quero educação na minha cidade, eu preciso ter esgoto tratado. Se eu quero uma condição da vida melhor para o cidadão joinvilense, eu preciso ter o esgoto tratado. Então, essas matérias que nós estamos votando hoje, vamos votar amanhã, porque daqui a pouco vai ter uma outra reunião pública também de um outro projeto, esses projetos são de suma importância. E, colegas vereadores, esses projetos aqui, eu queria só fazer um comentário, porque eu fui atrás, o líder do governo acho que pode até ter mais conteúdo sobre isso. Esses projetos aqui, eles levam em média, ele começa a ser processado, ele começou lá no governo Carlito. Ele começou lá no governo Carlito, porque ele precisa de licenças ambientais, licença disso, impacto de vizinhança, ele precisa uma série de coisas para implementar a ZETA nos local.
Pois bem, esse projeto aqui, se nós não fizermos essa aprovação, ele recomeça tudo de novo. Ele recomeça, porque isso aqui é mais requalificação. Mas as ETAs novas que vão ser construídas, já pensou se leva mais 8 anos ou 9 anos? Aí nós chegamos de novo no determinado local, então nós vamos dizer não ali, nós não gostamos, não queremos, aí nós vamos deixar tudo isso de novo, arrumar um outro local e nós vamos esperar mais 9 anos sem o tratamento de esgoto no nosso bairro, aonde quer que seja. Quero crer que isso aqui não vai ter problema, esse projeto. Então, em nome do pessoal do Sofia, em nome do pessoal do Bucarém, mais do Sofia, né, eu fiz questão de fazer uma fala, né? É importantíssimo esses recursos para o tratamento de esgoto. Joinville, nós temos que chegar rapidamente, nos 50, nos 70, e se tudo desse certo, quem sabe dentro de um prazo de 10 anos, a gente não pudesse ter mais nenhum esgoto que não fosse tratado aqui na cidade. Não sei se a gente alcança isso em 10 anos, mas era muito necessário. Então, eu fiz questão de fazer o comentário da importância desse projeto e que nós, vereadores, nós parlamentares, jamais podemos atrasar o desenvolvimento da cidade na questão de esgoto. Esgoto é prioridade. Ontem eu falei, hoje eu vou falar novamente. R$1 investido em esgoto, R$3 ganhado em qualidade. 4, Ninfo? O Ninfo está mais ainda, 4. Obrigado, vereador Ninfo. Eu gostaria que o vereador Ninfo falasse sobre esse assunto também, né? Então, R$4 na qualidade de vida de esgoto. Obrigado, colegas vereadores. Continue a discussão. Vereador Richard. Presidente, só para, a título de informação, né, $1, $4 economizado em saúde. São os dados da OMS, até porque a moeda mundial é o dólar, mas a proporção é a mesma, isso que importa, né? Então, presidente, essa capacidade que está sendo ampliada de abastecer os nossos joinvilenses com água, os incompetentes antes da instalação da Águas de Joinville não o faziam, né? Deixaram aí abandonado o nosso sistema de água. Eu me lembro da minha infância inteira, aonde moro até hoje, aliás, onde boa parte da Câmara já sabe onde moro. Alguns já vieram me visitar, tive a honra de recebê-los. Outros ainda não, espero um dia recebê-los. Mas dizer que aqui eu passei a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude e parte da minha vida onde criei meus filhos controlando a água sobre a caixa, porque nós só tínhamos água das 10 da manhã, aliás, das 10 da noite às 6 da manhã. Esse recurso que ia como loucos para Florianópolis e que nunca tivemos aí essa capacidade de cuidar da vida das pessoas com uma das principais, aliás, o principal meio de vida, né? A água, pois desde os primeiros assentamentos, das primeiras comunidades civilizadas do planeta Terra, uma das primeiras coisas que procuravam era se cercar próximo à beira de um rio para poder abastecer aquela tribo, aquela aldeia, aquele grupo de pessoas com água. E o governo do município, né, deste que é o maior município do estado, continuamos sendo a segunda melhor cidade para se viver no país, é a maior cidade, a terceira maior cidade do sul do país em capacidade de produção de taxas e impostos, né? Afinal de contas, somos a terceira maior economia do sul do país. Então, presidente, esses investimentos lá no Jardim Sofia e aqui no Bucarém colocam água às nossas comunidades com muito mais rapidez e, portanto, levando a capacidade de atender as nossas periferias como antes não eram atendidas, né? Muita responsabilidade, muita tecnologia, muita coisa que nós não vimos na América Latina inteira sendo implantado em nossa querida e amada cidade, né? Eu nasci e me criei aqui, tenho respeito, admiração e adoro a minha cidade. Portanto, sobre ela a defendo e busco sempre conhecimentos. Então, parabenizar a nossa presidente da Águas de Joinville pelo empenho, pela dedicação, pelo planejamento, pelo aprovisionamento de recursos, pela engenharia
de abastecer toda a cidade, são 600 mil pessoas, e mais que abastecer as 600 mil pessoas, o que não foi feito no passado, planejá-la para um futuro, considerando o aumento significativo das pessoas em todas as nossas regiões. Buster, nossa capacidade de captar água, são 2.100 litros de água por segundo que são captados em nossas bacias hídricas aqui da nossa região. O vereador Fábio D'Alonso fala com muita propriedade sobre o cuidado, sobre o manuseio dessas áreas, e por isso nós estamos investindo muito forte na área de tratamento e na área de abastecimento. E dizer que um grande efeito que acontecerá aqui na Zona Sul, o vereador Rodrigo Facchini, que mora aqui no bairro Floresta, também é bom fazer essa leitura, porque nós teremos aqui um lugar também no futuro, já próximo, assim que as implantações dos tratamentos de esgoto forem implementadas na cidade, a nossa área de captação de água aqui perto do Piraí, aqui atrás da BR-101, onde teremos também a nossa unidade captadora de água para atender aqui a projeção e, principalmente, alavancar aí os investimentos na zona sul da cidade. E dizer também que 40% da água que é consumida lá no município de Araquari sai também da nossa capacidade aí já das águas de Joinville. E queira Deus que nós possamos fazer essas implementações mais ainda na região, porque toda a tecnicidade, toda a capacidade, toda a eficiência, todo o conhecimento dos nossos engenheiros, dos nossos técnicos na área, na águas de Joinville, tem feito total diferença e somos referência, viu, vereador Fábio D'Alonso, como uma das melhores águas do Brasil na qualidade que leva aos nossos munícipes. Essas são as minhas considerações, presidente. Obrigado pela oportunidade. Ok, continua em discussão. Não havendo em votação, os vereadores concordam. Faça sinal positivo. Vereador Mauricinho, o senhor vota? Vota. Está aprovado por unanimidade. É esse aqui, esse. Eu já estou perdido. Uma sessão, conforme dispõe o artigo 223 do Regimento Interno. Agora, em seguida, nós vamos usar aqui a plataforma, vai ter uma reunião da Comissão de Urbanismo também, né? O vereador Richard já convocou, vai convocar? Alguém quer convocar a comissão ou não? Vereador Richard. Só ativar meu som aqui. Deixa eu só localizar aqui, presidente. A convocação da Comissão de Legislação, só para... Porque eu queria ver aqui quais eram os projetos, presidente. Então, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para... Estou convocando, né, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para nos reunirmos impreterivelmente amanhã, no dia 19, às 16 horas e 30 minutos, para deliberarmos os projetos de lei 103/2020, 104/2020 e 105/2020. Essas são as discussões, presidente. Em conjunta, eu preciso convidar já a Comissão de Finanças, o vereador Roque Matei, para que possa deliberar com a sua comissão, o convite para que nós possamos discutir isso em reunião conjunta. Obrigado, presidente. O vereador Richard, não dá para incluir na discussão de amanhã um pedido até da CETEG, o projeto da CETEG que trata da taxa de gerenciamento para fazer o parecer, podia fazer em conjunto com o vereador Roque Matei essa reunião. É um projeto simples que só retira a taxa de gerenciamento. Não dá para incluir o 96? O vereador Roque... O que aconteceu, nós já conversamos com os técnicos, o parecer, os nossos técnicos da Comissão de Legislação não têm tempo para fazer o encaminhamento, por isso eles vão colocar isso já na comissão, já está concordado com eles para a reunião de segunda-feira, na próxima segunda-feira eles já vão colocar isso e aí a gente pode fazer um convite amanhã, talvez para a comissão do vereador Roque Matei, que está conosco nessa comissão. Então, obrigado. Questão regimental, o vereador Roque, depois o vereador Odir, depois o vereador Maurício, depois o vereador Odir. Bom, eu só gostaria de deixar o registro, senhor presidente, que amanhã, às 16 horas, vereador Richard,
a nossa comissão de finanças já está reunida, né? Então, eu já deixo aberto aqui para nós fazermos essa sessão em conjunto, tá? Eu estarei com a nossa comissão aberta às 16 horas e lá às 16h30 a gente já entra em sessão conjunta, ok? Então, já deixo convocado para a nossa reunião de amanhã os vereadores da comissão de finanças, para que a gente faça em conjunto com a legislação. Muito obrigado. Ok, vereador Maurício. Presidente, eu quero só sugerir ao vereador Richard, hoje foi aprovado na Comissão de Urbanismo o projeto de lei, se não me engano é o 32, 2019, do vereador Ninfo, que muda a faixa viária da rua Visconde de Mauá. E ele volta para a Comissão de Legislação só porque tem uma emenda que é o mapa, a inclusão da emenda que é o mapa. Então, é muito fácil amanhã de poder já deliberar, porque é só a inclusão do mapa como emenda. Então, se o senhor puder incluir, já pediria para incluir amanhã, né? E também, presidente Richard, se pudesse já nomear relator, eu entrei com o projeto ontem, que dá a condição das vans escolares poder trabalhar de transporte de fretamento. Então, também como é só em questão da pandemia, se o senhor puder nomear relatoria amanhã, já seria interessante, que poderia acelerar esse processo. Obrigado, presidente. Vereador Odir. Senhor presidente, eu também gostaria de solicitar ao eminente presidente da Comissão de Legislação que também colocasse amanhã, convocasse para que nós pudéssemos analisar o projeto de decreto legislativo 04/2020, já que todos os vereadores estão reclamando que o prefeito fez esse decreto abusivo, e aí amanhã nós já podemos deliberar esse projeto de decreto legislativo 04/2020. Obrigado, senhor presidente. Solicito, refaça esse requerimento ao presidente da comissão para a inclusão desse projeto. Obrigado. Vereador Jaime. Vereador Jaime. Senhor presidente, o nosso requerimento é referente ao projeto de resolução que está na Comissão de Ação e Justiça, da instalação da Comissão de Combate ao Coronavírus. Nós precisamos que isso seja plenário para que a gente possa deliberar. Eu acho que nós estamos no momento em que precisamos, né, dessa comissão para tratar desse assunto. Eu pedi ao presidente da Comissão de Ação e Justiça que traga e aprova esse projeto, que provavelmente tem legalidade, não existe, não é inconstitucional, né? É legalidade, e vir para plenário e a gente poder instalar a nossa comissão de combate ao coronavírus, que a gente tem que acompanhar os dados, como é que está a situação. Outra coisa, senhor presidente, hoje, às 19h30, eu queria convidar todos os nobres pares, né? Nós temos uma reunião pública virtual com os moradores lá do bairro Vila Nova, na questão da estação de tratamento de esgoto lá do bairro Vila Nova. Então, todos estão convidados para poder participar dessa reunião hoje, pública, às 19h30, pela plataforma Zoom. Obrigado, senhor presidente. Tu mandou para o Levi? Ele está fazendo de novo aqui, mas só que não. Vereador Iracema, a senhora gostaria de falar? 1 minuto para o vereador Iracema. Senhor presidente, nem precisa de 1 minuto. É que amanhã, às 15 horas, vai ter a Comissão da Saúde e junto com o coronavírus, quem quiser participar, com o Covid. É tudo junto. Eu estou vendo aí que querem marcar mais uma reunião, mas amanhã, às 15 horas, tem a da saúde, pode participar. Só isso, obrigado. Ok, vereadora. Vereador Richard. Regimental, hein? Presidente, só para explicar aqui a convocação e dizer que eu não vou colocar o pedido do projeto do vereador Odir Nunes, e explico por quê. Tem o parecer lá já com o compromisso do nosso técnico, doutor Denilson, em apresentá-lo na segunda-feira. Por isso não vou colocá-lo sem o parecer da comissão
sem os nossos técnicos. Tá? Então, ele apresenta na segunda, nós votamos na segunda. Ponto, vereador Maurício Peixe, só qual que é o número do projeto que o senhor falou para poder colocar, para poder fazer a distribuição aí? Está sem... Presidente, só se o senhor puder liberar o som, só pegar o número do projeto para fazer a distribuição, não tem problema, eu coloco amanhã já a distribuição. Esse aí que o senhor falou, qual que é? O do... Abre do Maurício. O do vereador Ninfo, se não me engano, é o 32/2019, se não me engano. E o meu eu não sei, porque entrou ontem, eu não sei qual é a numeração ainda. Esse é só para nomear a relatoria, é o projeto aí que dá a condição do transporte escolar trabalhar aí com o transporte de passageiros. Presidente, então eu delibero amanhã, só para não atrapalhar e o senhor encerrar a sessão, amanhã eu delibero os 2 pedidos do vereador Maurício com os demais membros e nós acatamos, fizemos a distribuição lá, ok? Só para nós não... Ok. E o do Covid, vereador Jaime, não chegou na comissão ainda, tá? Obrigado, presidente. Encerramento da sessão. Agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissional de comunicação social, público que nos acompanha pela internet. Declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras e os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada em 19 de agosto de 2020, quarta-feira, 17 horas, na plataforma Zoom. Uma boa noite a todos.